Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Gostaria de saudar a todos, meus amados e queridos, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. E seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto. Se você não for cadastrado, faça isso, se cadastre. Participe conosco de cada momento que aqui estamos reunidos, não só nesse quadro, mas de mais quadros aqui no nosso canal, para refletirmos na palavra de Deus. Isso é de suma importância para nós e há uma bênção quando assim fazemos. O próprio Senhor diz na sua palavra que é um memorial, né, daqueles que, quando estamos a refletir, a falar sobre a palavra de Deus. E o objetivo do canal é esse, é estarmos sempre, né, com a nossa mente, mantendo ou buscando manter a nossa mente avivada na confiança, né, total dependência do agir de Deus durante esse período que aqui estivemos juntos. Então você é um convidado para estar junto conosco. Para isso, se inscreva, acione o sininho e, por certo, a cada programação você terá essa informação dada para você. Aí a decisão, dentro do momento, se for oportuno, você poderá ter a liberdade de estar conosco meditando e refletindo na palavra de Deus, tá bom? Estamos agora no quadro Estudando Juntos, onde o tema já foi colocado aí, né? É uma igreja que enfrenta os seus problemas e o tema central, né, desse trimestre, Estudando Juntos, vale a pena sempre estarmos lembrando, é a igreja em Jerusalém. Estamos falando aí do princípio da igreja, né, que teve seu início ali em Jerusalém, onde a base ali, o fundamento era doutrina, comunhão e fé. O tripé ali, né, de sustentação daquela igreja e onde Deus operava, né, diante de uma igreja com essa preocupação, doutrina, com a preocupação da comunhão, do santo, da união. Tanto é que a palavra do Senhor diz, né, que aqueles que na união dos santos, né, é que Deus derrama a sua bênção. Está lá no Salmo 133, se eu não tiver. Ó, com banho com suave é que o irmão vive a união, né? É como óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, né? E a fé, essa que Paulo ele faz questão de dar essa conotação, né? Essa ênfase, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Aí ele diz: guardei a fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, né, é esse tripé aí em que nós estamos durante esse trimestre vendo. E hoje, né, como de não diferente dos demais dias e oportunidades que estivemos aqui conhecendo, vamos estar conhecendo mais um conteúdo. Agora é a palavra que vai trazer aqui que aquela igreja, né, ainda que diante dos seus problemas, ela mesmo resolvia, né? Ela não ia buscar bode expiatório, justificativa ou socorro em quem quer que seja, a não ser no próprio Senhor. A igreja, diante das suas dificuldades, né, mostrava uma igreja totalmente dependente de Deus, pois é nele, né, a Ele que ela se dirigia para resolver os seus problemas e a esfera que aqui estaremos conhecendo através desse conteúdo. Para tanto, nós vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, temos cometido e queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Pai, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Abençoa, Senhor, nesse período que aqui estaremos conhecendo mais esse conteúdo e que nós possamos ter de Ti, ó Pai, sempre diante dos nossos desafios, da nossa dificuldade, a direção do Senhor, uma mente sábia, Pai, para podermos resolver como convém a cada situação que surgir nessa nossa trajetória, tanto da igreja, Senhor, da nossa igreja ou da igreja como corpo, como também na nossa individualidade, Senhor, e na nossa caminhada cristã. Faz isso, Senhor,
Ó Pai, é o que nós pedimos nesse momento, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vou estar aqui abrindo as duas imagens. E vou estar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Foi? Foi. Então, vamos lá. O textuário diz: escolhei, pois, irmão dentre vós, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Se esse textuário aqui, a nossa entrada nesse conteúdo, é de suma importância, já trazemos algumas considerações aqui, ou algumas considerações a respeito dessa realidade. Esse texto aqui, esse versículo faz parte justamente de algo inevitável a priori no que diz respeito à igreja. E o que seria isso? O seu crescimento, o seu desenvolvimento. E partindo da consciência, né, à luz da Bíblia, de que a igreja do Senhor ela tem a sua diversidade, então logo, né, os problemas eles serão inevitáveis. E é até importante pontuar aqui as razões disso. Aqui no caso específico foi os gregos que reclamavam das suas viúvas que estavam sendo desprezadas dentro da questão, observe bem, da questão do seu dia a dia, né? Na questão da assistência àquelas viúvas. E observe que aqui no caso específico é isso. Eu quero aqui pontuar outras razões dos problemas que podem ser dentro da igreja. E o primeiro dele é a diversidade do seu contingente, com as suas características individuais, com respeito àquele que é pacificador, àquele que é impulsivo, né, nas suas atitudes, tem aqueles que são mais, né, calmos, passivos, e também na questão do trabalhar de Deus, do desenvolvimento desse irmão e dessa irmã no que diz respeito à sua comunhão com Deus, à sua vida cristã também, no que diz respeito à coinonia da igreja. Diante dessas realidades, poderíamos até arriscar dizer que será comum, né, a questão de problemas surgirem na igreja. Esse fato nós podemos já compreender, por isso que as cartas que Paulo escrevia às igrejas específicas, cada um surgia determinados problemas e ele orientava ali a luz da vontade de Deus. Um exemplo, aquela igreja de Coríntio, né, ainda que tenha os seus dons, tinha uma igreja que mostrava ter muitos problemas ali. E Paulo, e um deles, era que tinha um jovem, né, que entrava de mão dada com a sua madrasta. E a igreja, né, vamos dizer assim, não amadurecida, estava tratando aquilo, né, sendo conivente, né, e com aquela situação toda. E Paulo, ele chama a atenção através da carta, tanto a igreja como aqueles próprios irmãos, para a sua correção, ali onde ele fala para disciplinar, excluindo eles do rol de membro, né, dali, e eles que eles ficariam à mercê, né, de Satanás. Tudo isso é algo que nós temos que ter seu equilíbrio a entender essa questão toda aí, tá bom? Mas nós observamos aqui na segunda carta de Paulo a Coríntios, Paulo já diz para tratar como convém esse casal de irmãos aí, ou seja, esse irmão e essa irmã, diante desse período em que ele estava passando de disciplina. E aqui nós vemos, né, uma questão específica, que foi a primeira que surgiu, porque eu falei das cartas de Paulo, que foi logo depois, foi no caminhar da igreja. Mas no início, o primeiro problema que surgiu ali, observe mais uma lição aqui que nós aprendemos. Que a igreja, a priori, no seu começo, no seu início, sempre buscaram resolver seus problemas dentro da sua igreja, dentro do seu contingente.
né? Como ele diz aqui, escolhei, pois, irmãos dentre vós. E sendo aqui até importante, porque a causa aqui é uma questão social, de necessidade social, socorro social, né? Tem muitas igrejas que perderam este estreitamento entre eles, essa sensibilidade e empatia em buscar entre eles resolver esse problema, né? Nessa questão até mesmo específica, e passam a receber ajuda de fora. Acabam fazendo corpo com os políticos, né? Com ação política que vem de fora para buscar um braço político. Querer pegar e tomar a igreja, né, e fazer uma aliança para que ela seja, no momento de uma eleição, um braço político. A poder ali regimentar entre os irmãos o voto para que aquela pessoa ela consiga alcançar o seu alvo, né, de candidatura, né? Então, e tantas outras questões, problemas que são resolvidos por fora, de pessoas que não temem a Deus, de pessoas que, se nós chegarmos como igreja, por eles nos conhecer, eles até se disponibilizam a ajudar. Porém, o que nós aprendemos já de início nessa lição e através do texto áureo é que a igreja ela precisa saber andar com as suas próprias pernas. E haja vista que nós temos aquele que cuida da igreja, aquele que está edificando a igreja. E, por certo, nem nada faltará a esta igreja, porque é uma instituição dele, divina. Então não haverá necessidade de buscar socorro fora. O socorro vem do Senhor, como diz o salmista. Verdade prática diz, uma igreja, vamos lá, vou voltar aqui a imagem, né? Verdade prática diz, uma igreja cheia de sabedoria do Espírito. Age sabiamente, olha aí, para resolver conflitos de relacionamento. Então observe que tinha a questão real, que era uma necessidade, porém estava havendo uma negligência. Então, dado esse caso, esse fator, e que estava implicando ali na questão da comunhão da igreja, já o Senhor, né, iluminou ali os apóstolos e eles já criaram ali um grupo de irmãos para solucionar aquela situação. Observe também, amados, que quando nós já estudamos outras lições anteriores a essa, observa que a igreja começou com a disposição de compartilhamento. O que não poderia acontecer é acepção. Olha que importante isso aqui, que essa lição está nos fazendo lembrar do início, e agora estamos dentro de uma realidade da caminhada da igreja. Então não pode haver o desprezar as viúvas, os gregos, a falar que estavam desprezando suas viúvas, estava havendo uma facção dentro da igreja, estava havendo ali uma acepção, né? Aquela lição que nós falávamos sobre, que foi a lição 5, sobre equidade, já estava deixando de acontecer. Não estava nem havendo igualdade nem equidade. Então esse é um fator que acontece no nosso meio, ou que pode acontecer no nosso meio. E nós sabemos muito bem que isso é uma verdade, né? Dar vantagem ou favorecer alguns em detrimento de outros. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque somos um corpo e somos membros deste corpo. Então não pode haver qualquer questão de acepção, né, de facção ou divisão qualquer, ou favorecimento, muito mais ainda. Quer dizer, muito menos ainda, né? Leitura bíblica em classe, Atos 6, 1 a 7. Ora, naqueles dias, né? Observe bem, no caminho da igreja, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Interessante que ontem ele prosseguiu, o que me chamou a atenção foi essa expressão, crescendo o número de
discípulos. Não era o número de membros. Hoje tratamos, né, aquele que chega na igreja como um agregado, né, como está congregando conosco, e a partir de um tempo ele passa a, através de uma reunião ali, né, se decidir que ele venha fazer parte como membro da igreja. Isso se dá depois do batismo, né, normalmente. Passa a ser parte desse corpo, membro, né, do corpo desta congregação e, consequentemente, da igreja, no seu sentido aí local, também místico, porque somente depois do batismo, né, é que passamos a ser realmente participantes deste corpo. Por quê? Porque o Senhor disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, só é salvo quem estiver dentro desse barco, dessa arca que é a igreja. Aqui está dando essa analogia. Mas o interessante aqui é que desde o princípio a igreja era formada, né, ou crescia em um número de discípulos. Não é só membro, não é só ocupar lugar. Discípulo fala de comprometimento, né, em reconhecimento aos compromissos pessoais, né, no que diz respeito, né, à sua santificação, ao seu cuidado espiritual, como também o engranjamento, o se engranjar, né, ali nos trabalhos da igreja, visando justamente, né, a glória de Deus, né, e o trabalho aí em meio ao reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja tem esse detalhe que precisamos entender. Todos nós, como membros de uma igreja, muito mais do que isso, temos que ser discípulo. Que há muitos que podem ser membro da igreja, mas não há mudança nenhuma nele. Não há compromisso nenhum. Somente está no culto, só isso. Não participa da escola dominical, o culto de doutrina não aparece, e os trabalhos que acontecem não se dá nem um caso do que está acontecendo na igreja. Tem muitos irmãos assim, amados. E desprezando algo que são de suma importância para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. E um dos caráteres desse aperfeiçoamento se dá pelo culto de doutrina, através da instrução que o pastor nos traz, como pastor da igreja, como também na questão da escola dominical. Tudo isso vai trazer um aprimoramento, e os dons espirituais que Deus dá à igreja está sendo exercidos através desses expedientes do dia a dia da igreja, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Aqui o segundo versículo já traz outra verdade que é importante para nós, diante da questão de resolver problemas. É isso, amados, que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Os problemas da igreja e os desafios que a igreja passa a enfrentar, elas não são particular ao pastor da igreja. Ela não diz somente a respeito ao nosso irmão que está à nossa frente, a cuidar das nossas almas. Observe aqui, ó, os 12 convocando a multidão de discípulos. Então, a decisão ela tem que ser tomada, né, de forma conjunta, e tem que haver este engranjamento com respeito ao alvo de solucionar aquele problema, para que a igreja ela trabalhe dentro, né, de um mecanismo em desenvolvimento, para que haja esse desenvolvimento. Então o versículo 2 chamou a atenção aqui. E os 12 não foi o apóstolo Pedro mais, não foi mais o apóstolo Tiago mais, não, os 12 de forma consensual, né, juntando a multidão, chegaram levaram a multidão, né, a causa, e falaram assim: ó, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
E este parecer, olha só, contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, e elegeram, ou seja, todos eles, em concordância, passaram a eleger Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, Prócoro e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, olha só, orando, lhes impuseram a mão. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, olha só, e grande parte dos sacerdotes também já estavam obedecendo à fé. Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério do diácono não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho da igreja. Aqui é outro princípio relevante para que nós possamos compreender isso. Porque o que nós vemos é muita disputa, né? Irmãos que pleteiam, né? Que é uma boa escolha, como diz Paulo, 1 Timóteo 3, versículo 1, aquele que deseja o episcopado, ótima obra deseja, porém não aguardam, não esperam. Porém não é o ser um presbítero, o ser um diácono, o ser um pastor ou ocupar qualquer liderança dentro do departamento de igreja que tem que ser o nosso alvo, mas a disposição de servir, né, e um coração sincero diante, né, deste serviço, desta dedicação. Nós podemos tomar aí como analogia a própria separação de Deus ali dos filhos de Arão. Enquanto, né, havia aqueles que iam cuidar das tábuas, das cordas, né, das ponteiras que seguravam ali na areia, que fincavam na areia, outros cuidavam do tabernáculo, das cortinas. Tinha dos irmãos, tinha os coates, né? Os coates cuidavam das taças de ouro, cuidavam ali da arca e dos objetos de ouro, do candelabro. Então, aos olhos humanos, o melhor condicionamento e a posição ali seria dos coates. Isso até levou eles a um determinado orgulho quando nós olhamos capítulo 3 de Neemias, em que quanto todos, independente do que eram e que faziam dentro da nação de Israel, arregaçaram a manga para poder construir o muro, um lado ao outro. E diz a Bíblia que os coates, os que pertenciam os principais dos coates, eles cruzaram o braço, né? Se envaideceram. Então temos que tomar esse cuidado, amados, do envaidecimento espiritual, em achar que somos melhores somos os melhores dentro de onde nós nos encontramos a serviço do Senhor, da sua igreja e do seu reino. Nós somos todos servos, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro. Muitas das suas cartas, eles se reconhecem, eles se colocam como, em primeiro lugar, como servo. Depois é que vem a chamada. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E aqui eu vou até voltar um pouco mais. E aqui é uma realidade que nós enxergamos. Aqui, ó, pegando a parte aqui onde ele diz aqui, ó, o que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós vemos muitos que têm ministério, mas você não vê no trabalho. Ele é um presbítero na igreja, você vê ele todo dia sentado lá no culto, sentado lá na cadeira, mas quando, de uma escola dominical, por exemplo, que o ministério, observe bem isso, amados, o ministério, você que é meu irmão, que é ministro, o ministério, eu não estou apontando aqui, estou falando de uma realidade que acontece nas igrejas. O ministério está lá, eles lá no ministério, nós vemos lá domingo, quando não quarta-feira, estão lá. O ministério ele tem que ser o exemplo para os demais irmãos. Ainda que não haja essa questão que está tratando aqui, da disposição é mais importante que o cargo, eles são o alvo. E são aqueles que têm que nos servir como exemplo. Aí quando nós vamos para uma escola dominical domingo, por exemplo, nós não vemos muitos deles nós não vemos ali. Pode estar ali que é um domingo de manhã, mas não estão. Tem um trabalho de culto a livre, também não estão. É um ou outro que entende essa questão, né, da importância, não é, de Deus, o se colocar a serviço do Senhor. Porque ele mesmo diz, abri a tua boca e eu te encherei. Deus espera por aqueles que estão dispostos. Por isso que o Senhor Jesus trouxe aquela parábola que falava dos dois filhos, em que o pai disse para um, vai, ele falou que ia e não foi. E o outro falou que não ia e acabou indo. E o que ficou em vista naquela situação ali, foi justamente a questão daquele que teve a disposição de ir. Então que nós viemos a despertar desde o púlpito até a nave da igreja. Não podemos, a igreja é um corpo, amados. Em tudo precisamos estar ali junto, ombro a ombro. Graças a Deus, no domingo passado, na escola dominical, numa da escola dominical, né? Tem tido bom número de irmãs e de irmãos preocupados não em fazer número, preocupados em buscar aprender, renovar a mente daquilo que está sendo tratado ali em sala de aula, e Deus ele age neste momento, distribuindo dons. Eu creio desta maneira. Pode até distribuir dons ali durante aquele período que você está na sala de aula. O Senhor está te dando um dom ali naquele momento e você vai ver ele aflorar, assim como aquela amendoeira floriu, né, na vara ali que foi separada e teve o nome de Arão, né? Tá bom? Então vamos prosseguir aqui, que é importante isso, né? Então não adianta ter cargo e não estar disposto, né? E nem o pastor pode da igreja tomar a liberdade de enxergar essa disposição do irmão para poder colocar ele num trabalho que a seara é grande, amados. A seara, ela está branca, os campos estão brancos, diz a palavra do Senhor. Primeiro ponto, a identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural, olha só. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus. A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas, isto é, os que haviam migrado para outros países e que, por conta disso, haviam somente a língua grega. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico ou aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Sabe por quê? Vamos ler aqui. Em Apocalipse, capítulo 5, 9. Olha aqui a razão. Capítulo 5, versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto agora, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo e língua, olha, fala de cultura, não, língua, e povo e nação.
todos que pertencem e foram comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus, eles são somos um. A nossa cultura agora é a cultura de adorarmos e servirmos ao Senhor. Essa é a cultura. Essa é a nossa naturalidade. É servos do Senhor, do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Segundo, o conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava ser cuidado. Isso fica bem claro na expressão que os próprios apóstolos, de acordo com o argumento ali, eles usaram. Não é razoável que deixemos, né, a palavra de Deus e a oração. Ele fala da área espiritual da igreja que estava bem fundamentada, como nós vemos em Atos 2:42. Porém, estava começando a haver uma ruptura dentro do campo da questão da parte social, né, e da comunhão, que não difere também, porque a comunhão nossa com a agonia não pode estar relacionada somente, né, à questão de pertencermos a uma congregação ou ministério, mas sim também a causa, né, de cada um tem que passar a ser também nossa, em nome do Senhor Jesus. Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social, como também existe o inverso, né? Há muitos que denotam demasiadamente a questão do social em detrimento do espiritual. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar o mais necessitado é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e verdade. E essa questão aqui, Tiago, ele traz essa situação, né? Que a verdadeira igreja, né, pura e imaculada, é aquela que socorre os órfãos e as viúvas, né, e se priva da corrupção, né, da prostituição, melhor dizendo, da idolatria, tudo que diz respeito ao pecado. Segundo ponto, a delegação de tarefa. O ministério da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade estava sendo negligenciada, precisava de cuidados. Contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar do mais necessitado era uma missão urgente da igreja, mas o ministério da oração e a pregação da palavra de Deus também o era. Observe que a oração aqui também não quer dizer que a oração seja um dever somente, né, da liderança, de maneira alguma, né, que está tratando de algo da questão da responsabilidade daqueles que estão à frente da igreja, né, a exemplo dos nossos pastores, né, que tende a usar justamente, né, a questão da aplicação à palavra de Deus, da oração, para receber de Deus a direção do que deveria fazer. Isso não tem nada a ver com a oração que tem que ser comum a todos nós, porque a oração é o vínculo da nossa comunhão com Deus, é o que liga e que mantém em dia esse nosso relacionamento, a nossa paternidade, de podermos dizer, né, Abba Pai, Paizinho, né? Amém? Fica claro isso aqui. Porém, né, a palavra, a parte,
né, do crescimento, do aperfeiçoamento da igreja, com certeza está acima, né, em prioridade, é claro, né, da questão social. Ela só não pode ser, por conta disso, negligenciada. Pelo contrário, né, por certo, ela será bem administrada, como foi, através desse despertamento, né, e decisão por parte dos 12 apóstolos. Tanto a parte social como a devocional e evangélica fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante. Igualmente importante é a oração e a evangelização. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. Pelo contrário. Se o fato da oração está interligado entre estarmos mais próximos de Deus, né? Fortalecemos a questão da nossa sensibilidade à sua presença, como também a questão de buscarmos a sua orientação, por certo, né? Esses fatores vai ser relevante para que possamos ter olhos abertos com respeito às reais necessidades e colocá-las em prática em equidade, assim como faziam os apóstolos. Era colocado aos pés dele e ele dividia com todos conforme o que era necessário. Porém, a igreja cresceu, a igreja foi crescendo e aí teve que se delegar essa tarefa, né, a esses diáconos, que nós podemos tomar como analogia essa mesma situação diante de Moisés, que sozinho queria cuidar de um povo daquela situação e teve que o seu sogro orientar ele para escolher 70 ali homens, né, que o ajudariam nessa questão do cuidado com o povo, tanto na questão de decisões referentes aos problemas que surgiam ali, mas como também essa questão por certo. Não há essa contradição onde é considerado mais espiritual ou menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida do necessitado, ela falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. Terceiro, a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3, como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, com a função do que com a forma, né? Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do cargo ou ofício ocupado por eles. O contexto favorece esse entendimento. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. É aí que se tira até mesmo desse texto, né, a questão da separação, né, quando é homologada essa questão diante de um ministério, diante da igreja local. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, aos que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior. Isso aí, infelizmente, né? Mas, no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Por último, terceiro ponto, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, entre dentre vós 7 varões de boa reputação, né? Fala do caráter, né? Cheio do Espírito Santo e sabedoria, fala de discernir, né? De ter a condição de discernimento,
com respeito ao exercício desse serviço, né? Que era servir a mesa ali para que não houvesse qualquer problema. Aos quais continuamos sob este importante negócio. Aqueles que iriam cuidar da mesa deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha, o mártir. Quer dizer, uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Isso aqui não estava só por conta da questão que ia tratar, né, com dinheiro, com situações de valores, até alimento para divisão, mas também a honestidade em não querer favorecer quem quer que seja, por ser da família, por ser irmão que é mais próximo, não. Mas fazer essa divisão de forma, né, de forma equilibrada, justa, né, coerente. Às vezes pensamos que essa exigência era apenas para o dia bíblico, o que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicaram apenas em servir à mesa, isto é, o diácono, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Com certeza, não vou dizer nem mais ainda, tem que ser boa reputação, né? Ambos. Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência da boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleta. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e da sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível a pessoa exercitar os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício da sua diaconia. Aprendemos nesta lição, então, finalizando aqui, a importância do serviço cristão. Deixa eu ver se eu... Está na minha imagem, né? Aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Essa é a essência desta lição. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado no nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem da Escritura para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Isso sobre a consciência, né? Como nós aprendemos no início, que todos os desafios e problemas precisam ter a sua solução dentro da igreja, em meio à igreja. E segundo, né, não buscar favorecimento, não se preocupar com cargo, mas sim com a disposição de coração em servir e, por certo, ter esse equilíbrio. Não também desvalorizar quem quer que seja, porque diaconia não é uma escada a subir, né? Mas é um encargo, né, local, diácono e presbítero, né? É local. Então, que nós, através dessa lição, possamos ter esse entendimento, que não precisamos sair do 8 e ir para o 800, mas ter uma vida espiritual, zelando por uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida espiritual, a contento da vontade de Deus, que Ele é o que Ele quer e deseja de cada um de nós, porque a sua palavra mesmo diz: enchei-vos do Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ao mesmo tempo podemos, ali estando na nossa mão para fazer, ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, quando assim for esse o caso específico, porque essa também é a missão da igreja. Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Tá bom, vamos estar orando. E o sono aqui está querendo bater. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados
Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que aqui estivemos, Senhor, tendo essa consciência, Senhor, desse equilíbrio, sabendo que a prioridade, ó Pai, está na Tua palavra e na comunhão com o Senhor, e por certo haveremos de perceber também a importância da questão da necessidade daqueles que estão ao nosso lado. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos abençoa, nos desperta nesse sentido, não permita, Senhor, que venhamos negligenciar, mas que possamos fazer tudo como convém, Senhor, e que o Teu nome, Pai, seja glorificado através do Teu povo e da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, damos graça por tudo. Amém.